Olá amigos e amigas da internet, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E nessa sequência de vídeos eu vou te mostrar como você consegue posicionar o seu site no Google nas próximas semanas, tá? O meu objetivo aqui, eu vou fazer uma sequência de vídeos, uma série de vídeos para que você aprenda como colocar o seu site no topo do Google. E o que é que isso significa? Qual é a grande vantagem de você aparecer no Google? Ora, o Google é o maior buscador do mundo, né? Todo mundo quando vai fazer uma pesquisa, seja para comprar alguma coisa, seja para pesquisar alguma coisa, para aprender algo novo, a pessoa vai lá no Google e digita o que é que ela quer. E aí ela encontra uma série de sites, tá? E se o seu site ele não aparece ali na primeira página do Google, você está perdendo muito dinheiro. Essa é que é a realidade, tá? Então o meu objetivo é fazer você conseguir colocar o seu site quando as pessoas pesquisarem por algo relacionado ao seu negócio. Então, por exemplo, se você vende, sei lá, algodão doce, e aí as pessoas estão pesquisando ali, comprar algodão doce para festa, alugar carrinho de algodão doce para festa, e elas não encontram o seu site, você não vai ganhar dinheiro. Então você precisa ser encontrado para você ganhar dinheiro. Então entenda que quando você é encontrado, você ganha. Quanto mais você é encontrado, mais dinheiro você ganha. E, obviamente, quanto mais você é encontrado pelas pessoas certas, mais dinheiro você ganha, tá certo? Por que eu digo pelas pessoas certas? Porque existe, muitas vezes, de você receber tráfego, receber visitas, tá? A gente vai chamar visitas aqui de tráfego, então grava bem esse nome, caso você não seja familiarizado ainda. Você vai receber visitas, vai receber tráfego do Google, mas muitas vezes esse tráfego, ele não é qualificado, ou seja, ele não é de pessoas com intenção de comprar de você. Então, por exemplo, se a pessoa está procurando sobre algodão doce e ela encontra o seu site, legal, você vai receber ali um monte de visita. Mas a pessoa que está procurando por algodão doce, talvez ela queira só saber como fazer o algodão doce ali na casa dela. Ela não quer alugar um carrinho de algodão doce para colocar na festa. E o que você tem aí para oferecer é um carrinho de algodão doce que você aluga para festas. Então, só ser encontrado para determinadas palavras que tenham muitas pesquisas, isso não quer dizer nada. Agora, quando você é encontrado por exemplo, aluguel de carrinho de algodão doce em São Paulo, aí sim, aí você está sendo bem específico. A pesquisa da pessoa está sendo específica. Ela quer alugar um carrinho de algodão doce em São Paulo, provavelmente para alguma festa, alguma coisa nesse sentido. Então aí o seu site precisa aparecer. E muitas pessoas elas erram nessa parte, nesse momento de escolher para qual pesquisa elas devem aparecer. Sabe por quê? Porque quando ela vai numa ferramenta que diz a quantidade de pesquisas por mês de cada pesquisa dessa, de cada busca dessa, eu vou já mostrar isso aqui para você, ela vê que, por exemplo, algodão doce tem, sei lá, 100 mil pesquisas por mês. E carrinho de algodão doce, aluguel de carrinho de algodão doce tem 200 pesquisas por mês. Então ela vai em qual? Ela vai querer, obviamente, a que tem mais pesquisas. Mas como eu falei, você ser encontrado para uma palavra que tem milhares de pesquisas não quer dizer muita coisa, tá? Você tem que ser encontrado pelas palavras que dizem alguma ação, tá? Por exemplo, comprar alguma coisa, alugar alguma coisa, aprender alguma coisa, como fazer alguma coisa. São essas palavras que são as palavras que eu chamo de palavras de ouro. Essas palavras é aí que está o dinheiro, tá? Não são essas palavras que tem milhares de visitas. Esquece isso, isso é bobagem, isso não funciona. Até mesmo porque se você for tentar posicionar o seu site no Google para algodão doce, boa sorte, tá? Essa é a realidade. Você não vai conseguir posicionar, muito dificilmente você vai conseguir, a não ser que você seja um cara muito fera em SEO. Então você talvez tenha esse resultado aí de posicionar para algodão doce. Se você quiser muito posicionar para essa palavra, você vai levar talvez anos para posicionar, ou então você realmente tem que ter uma estratégia bem agressiva para conseguir esse resultado, tá certo? Mas o nosso objetivo não é esse, não é virar um hacker, não é virar um nerd, um especialista. O objetivo é ganhar dinheiro através das buscas do Google, tá certo? Então nessa apresentação eu vou te mostrar como você encontra essas palavras de ouro para você começar a colocar aí no seu site, para você aparecer no Google e ter resultados financeiros. Porque esqueça as métricas que a gente chama de métricas de vaidade. O que são essas métricas de vaidade? Ah, o meu site ele tem 200 mil visitas por mês. E aí você pergunta, e você ganha quanto com isso? Ah, o cara, eu ganho 3 mil reais com AdSense. Cara, para que você quer 200 mil visitas se você não está ganhando dinheiro? Eu prefiro ter, sei lá, 10 mil visitas e ganhar 20 mil reais por mês do que ter 200 mil visitas e ganhar 2, 3 mil reais.
A realidade é essa. Só que tem gente que acha bonito falar, ah, eu tenho 200 mil visitas no meu site, agora mesmo no meu site tem 200 pessoas online. Mas quantas dessas pessoas online estão comprando? Qual o seu lucro com isso? Então esquece essas métricas de vaidade, isso é besteira, isso não vai colocar a comida na sua casa, isso não vai dar a liberdade financeira que você precisa, isso não vai te trazer dinheiro, não vai te trazer retorno financeiro na maioria dos casos, tá? Isso só vai te dar dor de cabeça, que você vai tentar posicionar o seu site para uma palavra muito difícil, vai ficar frustrado, você não vai conseguir ter esse resultado, vai ficar puto de raiva e aí vai desistir. Tá? Então o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é te mostrar o caminho mais fácil, tá? O jeito mais fácil de você chegar mais rápido para você conseguir ter resultado em vendas, ter resultado em lucro, resultado financeiro, tá certo? Dito isso, feito esse disclaimer, tá? Essa introdução aqui para você entender o conceito, vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com você e aí você vai entender exatamente na prática como funciona. Então eu vou te mostrar exatamente o que é que você precisa fazer aí no seu computador, no seu site, na sua casa, para você começar a ter resultado, tá bom? Então vamos lá. Beleza, turma, o seguinte, aqui eu tenho um exemplo de um site que eu desenvolvi com uma ideia muito simples, tá? Aqui, o que foi que aconteceu? Eu conheci um corretor de imóveis. Esse corretor, na época, estava vendendo esse condomínio aqui, tá? Esse Mirantes Cauípe Calcaia. E aí ele me fez uma proposta. Ele falou assim, olha, se você conseguir me oferecer uma pessoa interessada nesse Mirantes aqui, nesse empreendimento, e eu conseguir fechar, eu te dou uma parte da minha comissão, tá certo? E qual foi a minha ideia com isso? Eu criei um site e coloquei ele aqui, tá? Na primeira posição do Google, para quando as pessoas pesquisarem pelo nome do empreendimento, né? Então as pessoas, sei lá, elas viram ali um outdoor falando sobre aquele novo imóvel e elas foram lá no Google e pesquisaram sobre o nome daquele imóvel. E aí eles encontram aqui no primeiro lugar esse meu site. É um site bem simples, ó, feito na plataforma WordPress, uma plataforma gratuita, não gastei um centavo para fazer esse site aqui. E aí você pode ver que o meu site, ele tá na frente do site oficial do apartamento aqui, tá? Que é esse daqui, que é a empresa, né, que fez o condomínio e que tá fazendo esse empreendimento, tá? Então o meu site está na frente do site oficial, tá? Eu quero que você veja muito bem isso, da empresa que é a empresa que faz aí tá fazendo o empreendimento. Então eu vou até marcar aqui, tá? Para você entender, ó. Esse aqui é o meu site, tá certo? E esse aqui é o site da construtora, né? Então, quando a pessoa procura aqui por o nome do empreendimento, ela encontra esse meu site aqui, ó, que foi feito bem simples na plataforma WordPress. Quem não sabe a plataforma WordPress, você consegue fazer sites de graça. Em 5 minutos você faz um site, tá? É bem simples de fazer. E aí eu quero que você entenda, antes da gente partir para a parte prática de fato, eu quero que você entenda alguns conceitos bem simples na hora de você fazer o seu projeto de SEO, tá bom? A gente precisa aqui, ó, ficou um pouco torto, mas isso aqui é um triângulo, tá? Que eu quero mostrar a tríade para você ter resultados no Google. Você precisa de 3 coisas para você começar a ter resultado no Google, só isso, tá? 3 coisas. Primeira coisa, eu vou escrever aqui, peraí, eu vou escrever. A primeira coisa é relevância, tá? A primeira coisa que você precisa para você ter resultado no Google é relevância. Segunda coisa é autoridade, tá? Isso é o seu site, tá? O seu site precisa ter relevância, autoridade e confiança, tá? São esses 3 pontos, pessoal. Anotem muito bem isso. Esses são os 3 pontos para o seu site aparecer no topo do Google e conseguir muitas visitas e conseguir fazer vendas, tá certo? Vamos lá, eu vou explicar rapidamente o que é relevância, o que é autoridade e o que é confiança. A relevância, pessoal, é o seguinte: quando alguém pesquisa algo no Google, o Google ele faz uma série de cálculos para tentar entender o que aquela pessoa está pesquisando, tá certo? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui. Se a pessoa está pesquisando por... Eu vou até... Deixa eu escrever aqui com isso aqui que fica melhor. Se a pessoa está pesquisando por manga no Google, o que ela quer dizer? Eu quero que você responda aí agora. O que a pessoa quer dizer quando ela pesquisa por manga no Google? Ora,
pode ser manga a fruta, tá? Pode ser manga de camisa, né? A manga da blusa, ou pode ser até mangá, né? Aquela revistinha japonesa, né? De historinhas, mangá. Então, pode ser 3 coisas diferentes, pelo menos que eu conheço, né? Pode ter até mais significados. Então, o Google não entende o que é que você quer. Se você quer saber da fruta manga, se você quer saber da manga de camisa, ou se você quer saber de mangá, da revista mangá. Então, quando você faz um site, você precisa que esse site seja relevante para aquele tópico, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo um site sobre manga, a fruta, o que é que você tem que colocar dentro desse site para ser relevante para o Google sobre fruta? Você tem que falar sobre solo, né, a plantação, sobre tipos de fruta, você tem que falar sobre sucos de manga, falar sobre vários assuntos, vários pontos que dêem dicas para o Google de que o que você está falando é sobre a fruta e não sobre roupas, tá? Não sobre camisas, não sobre revistas mangá. Então, o seu site só é relevante quando você fala, olha Google, eu estou falando da manga fruta. Aí como é que você faz isso? Você coloca várias palavras que sejam relacionadas com a fruta, tá? Então, mangueira, comida, receitas de manga. Então você coloca várias palavras que sejam relacionadas à manga. E aí o seu site se torna relevante, tá? Autoridade. O que é autoridade do site, pessoal? Autoridade, você consegue autoridade quando outros sites começam a indicar você, tá certo? Sites e também redes sociais. Isso aí, o que é que isso significa? Mesma coisa na vida real. Se você, por exemplo, você é um advogado, tá? E aí uma pessoa precisou do seu serviço, uma pessoa que você não conhece. E aí ela perguntou para o amigo dela ali, cara, você conhece algum advogado bom que seja especialista nesse assunto aqui para me ajudar? E aí aquele teu amigo te indica. Isso já faz automaticamente com que, para aquela pessoa que pediu a sua indicação, isso faz com que aquela pessoa, que você tenha autoridade, porque o seu amigo te indicou, tá? Então a autoridade nada mais é, para a gente levar aqui para uma forma mais simples de falar, do que uma indicação. Então quando o seu site começa a ser indicado por outros sites, começa a ser compartilhado nas redes sociais, a sua autoridade aumenta, tá certo? Então, por exemplo, se você está falando sobre determinado assunto e o seu assunto é tão bom que as pessoas, pô, esse cara é bom. Esse cara, ele entende desse assunto. Então eu vou indicar o site dele no meu site. Então ele vai lá no site dele e fala, olha, acessa o site desse cara aqui, que esse cara, ele fala muito bem sobre determinado assunto. E aí sua autoridade vai aumentando, tá? A gente vai ver mais na frente como é que a gente calcula essa autoridade, como é que a gente vê isso. Mas só quero que você entenda isso. Primeiro ponto, relevância. Você tem que ser relevante naquele assunto. Segundo ponto, autoridade, tá? Você tem que ter autoridade naquele assunto e confiança. Isso aqui é outro ponto que o Google olha. A confiança, como é que ela é medida, tá? A confiança, o que o Google entende? O Google entende que quando você começa a receber indicações de outros sites, o que é que muita gente fazia? Ora, se o Google considera indicações de outros sites algo positivo para mim, eu vou criar um monte de site e vou apontar para o meu. Não é lógico isso? Eu tenho um site ali. E aí eu descobri que o Google ele considera indicações de sites algo bom para mim. Então eu vou criar um monte de site e vou apontar para o meu ali. Parece óbvio. E realmente é. Só que aí, quando você faz isso, quando você cria um monte de site, esses sites eles foram criados do zero. Ou seja, eles não têm confiança nenhuma. Tá? O Google não confia nesses sites, porque são sites novos, são sites que você acabou de criar, então eles não têm peso nenhum. Quando você recebe indicações de sites que já são de confiança, eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo para você entender. Se você receber uma indicação da Globo, do site globo.com, esse site ele tem uma confiança gigantesca do Google. Ficou um pouco torto aqui, mas dá para entender, né? Da Globo. Quando você recebe, por exemplo, um link do R7, por exemplo, né, que é um grande portal de notícias, ou da UOL, tá? Se você receber um link da UOL, pessoal, esse link aqui, ele tem altíssima confiança e autoridade também, tá?
é um link de confiança e de autoridade. Por quê? Porque o site da UOL é um site muito antigo, é um site muito acessado, é um site muito compartilhado. Então, não adianta você, sei lá, criar um monte de sites para tentar indicar o seu, pensando que isso vai aumentar a autoridade, se na verdade a sua confiança perante o Google não aumenta. Porque você está recebendo indicações, está recebendo links de sites que não tem nada a ver, ou sites que realmente não tem força, ou não tem nenhuma confiança para o Google. Você precisa receber links de sites de confiança também. Ah, Vicente, mas aí eu preciso receber links da Globo, links da UOL? Não, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Um exemplo para você entender. No seu mercado, você vai ter outros tipos de site. Tá? Então, se você vende, sei lá, algodão doce, você deve ter algum site aí na sua área de doce, de festas, que é interessante você receber um link dele. Você não vai receber um link da Globo, você não vai receber o link do R7, você vai receber o link de um site que seja relacionado ao seu. Só que é um site que já tem grande acesso, já tem uma marca muito grande, tá? Então, você precisa entender isso para você ter resultado no Google, tá bom? Esses 3 pontos, relevância, autoridade e confiança. Eu vou apagar aqui, porque agora a gente vai para essa parte prática aqui. E aí, ó, pessoal, esse aqui é o maior erro das pessoas. Quando elas começam um projeto de SEO, o que é que elas querem? Elas querem aparecer para as palavras mais difíceis do mundo, porque são palavras que têm muito acesso. E eu vou fazer aqui um exemplo. Essa aqui é uma ferramenta que eu uso para essa ferramenta aqui, ela vai me dizer quantas pesquisas aquela busca que as pessoas estão fazendo tem por mês. Então vamos lá. Eu falei do exemplo do algodão doce, né? Então vamos colocar aqui algodão doce. E o maior erro das pessoas é que elas querem aparecer para essas palavras muito concorridas, tá? Ó, pessoal, então aqui para algodão doce, a gente tem 27.100 pesquisas por mês. Isso aqui é um número médio, tá? Isso aqui não é exato, mas é só para você entender. Então, por mês, 27.100 pessoas em média pesquisam pela palavra algodão doce, tá certo? Mas aí tem um grande problema. Quando você quer posicionar para algodão doce, a pesquisa é muito concorrida, tá? Eu vou colocar aqui no Google para você ver, ó. Algodão doce tem aproximadamente 6.340.000 resultados. E olha o tanto de coisa que tem. Tem vídeo, tem isso aqui, ó, do Wikipedia, tem o Facebook, tem Mercado Livre, tem tanto concorrente grande que você não vai conseguir posicionar para algodão doce. Eu não quero quebrar o seu sonho, destruir o seu sonho de posicionar o seu site no Google para uma palavra como essa, tá? Mas eu preciso falar a verdade, senão você vai ficar frustrado. Essa é a verdade, tá? Você vai tentar durante meses e não vai conseguir posicionar para essa palavra. E não fica afetado por isso, porque essa palavra não é a palavra que vai te trazer dinheiro, tá certo? Essa palavra aqui, ela não vai te trazer dinheiro. Muito provavelmente não. Então você precisa encontrar as palavras-chave de ouro. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, essa aqui é uma ferramenta, é a keywordtool.io. E essa ferramenta aqui, ela é paga. Tá? Você pode usar gratuitamente, mas ela não mostra a quantidade aqui, ó, de pesquisas. Eu vou marcar aqui, ó, esse aqui, ó, Search Volume, é a quantidade de pesquisas por mês, tá certo? Que as pessoas estão fazendo. Ele não mostra, tá? Aí você precisa pagar. Mas eu vou deixar aqui outra ferramenta que você pode utilizar gratuitamente. Ela é um pouco lenta, ela não é tão boa quanto a keywordtool.io, mas como ela é gratuita, já ajuda bastante, tá? Essa ferramenta aqui, ela faz a mesma coisa que essa, sendo gratuita para você, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu olho é a quantidade de pesquisas. Quando a palavra tem muita pesquisa, o que é que as pessoas pensam? Ah, eu vou investir nessa palavra aqui. Só que não foi só você que teve essa ideia genial. Milhares e milhares de pessoas no mundo, pelo menos no Brasil, tiveram essa ideia também, de posicionar para essa palavra aqui. Então foge dessas palavras com milhares de pesquisas. E aí eu vou vir aqui para baixo, ó, você está vendo que está diminuindo a quantidade de pesquisas. Na teoria, quanto menos pesquisa, mais fácil é de você posicionar. Então, por exemplo, essas palavras aqui, ó, algodão doce aluguel, só tem 70 pesquisas por mês. Mas algodão doce aluguel talvez seja a palavra que você esteja procurando. Sabe por quê? Porque se você tem uma barraquinha, um carrinho de algodão doce e você aluga,
Qual é o mais lógico? É você aparecer para algodão doce ou para aluguel de algodão doce aluguel. Então, o mais lógico, o que vai te dar dinheiro é isso aqui, algodão doce aluguel. É tanto, pessoal, que quando você olha aqui, ó, algodão doce aluguel, só tem 70 pesquisas por mês, tá certo? Mas, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o custo do anúncio. Então, você vê aqui, ó, que essa palavra tem 12 centavos o custo por anúncio, tá? Então, isso aqui, a gente não vai se prender tanto a isso, porque isso aqui é um anúncio no Google AdWords, tá? Isso aqui é quando você quer anunciar no Google. Então, se você quiser anunciar para algodão doce com sabor, é só 12 centavos. Agora, quando você quer anunciar para algodão doce aluguel, é R$ 1,30. Olha como é caro anunciar para algodão doce aluguel. Por quê? Porque algodão doce aluguel dá dinheiro, pessoal. Tá certo? A diferença é essa. E olha aqui a diferença. Quando a gente pesquisou por algodão doce, a gente tinha aproximadamente 6 milhões de resultados. E quando a gente pesquisa por algodão doce aluguel, a gente tem 527 mil resultados. E o que é que o Google me mostra aqui? Olha que legal. Ele me mostra as empresas perto de mim, pessoal. Então, se você aluga carrinho de cachorro-quente, carrinho de algodão doce, você não aluga para outra cidade, para outro estado, você aluga ali na sua cidade. Então, a concorrência é bem menor. Você não vai concorrer com o Brasil todo, você vai concorrer ali com a sua cidade. Tá? Isso é um exemplo de você ter algum negócio local. Óbvio que se você atende o Brasil todo, aí você vai concorrer, obviamente, com outros sites aí do Brasil afora. Então, aqui, você tem uma concorrência bem menor. Tá, ó, só 527 mil resultados. Pode parecer muito, mas não é não. Comparado com 6 milhões que a gente tinha do algodão doce. Então a primeira coisa que eu faço, a primeira ideia que eu quero te passar é: procure palavras com baixas pesquisas. Mas aí você deve estar pensando, mas aí tem só 70 pesquisas por mês, então eu vou ter pouquíssimas visitas vindas do Google. Isso é o maior engano, tá? Porque quando você consegue... Tem dois fatores aqui. Quando você consegue posicionar para uma palavra dessa, que só tem 70 pesquisas por mês, pode ter certeza que você consegue posicionar para variações dela. Aqui, ele considera que algodão doce aluguel tem 70 pesquisas por mês. Beleza? Beleza. Quando você pesquisar por aluguel algodão doce, provavelmente o seu site também vai aparecer na primeira posição. Quando a pessoa pesquisar por aluguel de algodão doce, você também provavelmente vai aparecer na primeira posição. E quando você consegue aparecer na primeira posição para várias variações dessa palavra, você consegue muito resultado. E, pessoal, lembrando que você não vai fazer só uma página no seu site para essa palavra. Você vai fazer para várias, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma das palavras, algodão doce, aluguel. Mas eu quero fazer outra página para outra palavra. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, algodão doce RJ Zona Norte, né, que é Rio de Janeiro, Zona Norte. Então, quem tem uma loja de algodão doce, né, que aluga esse algodão doce no Rio de Janeiro, isso aqui pode ser interessante. Mas vamos em outra aqui. Algodão doce festa infantil. Olha aí que legal. Tem 110 pesquisas por mês. Mas, pessoal, não fiquem presos a esse número aqui. Eu já posicionei vários sites. Não só eu, como vários amigos profissionais, temos vários sites que estão posicionados para uma palavra que tem 100 pesquisas por mês, mas como eu falei, quando você consegue chegar na primeira posição para uma palavra, você chega para várias outras também, tá bom? Então se a pessoa pesquisar por algodão doce festa infantil, você já está lá na primeira posição. Se a pessoa digitar por algodão doce para festa infantil, é outra pesquisa, mas você está lá na primeira posição. Então não se iluda com esse número aqui. A ideia é você posicionar o seu site na primeira posição do Google, ou pelo menos nas primeiras posições, e automaticamente você vai aparecer para outras palavras, tá? Então, algodão doce festa infantil é outra palavra que parece ser interessante, tá? Então, vou colocar aqui, ó, algodão doce festa infantil. A gente tem aqui um pouco mais de pesquisa, o dobro, o triplo, na verdade, mas ainda não é 6 milhões, e mesmo assim, ó, ele me mostra aqui as empresas perto de mim, tá? Então, aqui a concorrência também é bem menor, porque eu só vou atingir aí empresas locais aqui da minha cidade. Então, é outra busca também que seria interessante. Outra aqui que a gente pode ver, ó, máquina de algodão doce. Isso aqui geralmente é para quem quer comprar, né? Tem aqui, ó, barraca de pipoca e algodão doce. Talvez isso aqui seja interessante, mas isso aqui também pode ser a nível Brasil. Vamos ver aqui, ó. Olha, barraca de pipoca e algodão doce só tem 132 mil resultados.
o que pode ser uma excelente oportunidade. E ela, ó, tem 140 pesquisas por mês, tá? E aí você vai ter uma concorrência bem menor, porque você só tem 130 mil resultados comparado com 6 milhões da palavra algodão doce. Então, pessoal, entenda isso. Quando você consegue entender que você não precisa aparecer para palavras que têm milhares de pesquisas, você começa a ter resultado, tá certo? E é óbvio, quando você for ficando mais craque no assunto, quando você aprender mais sobre isso, quando você testar as coisas, começar a ter resultado, aí você pode começar a trabalhar com uma palavra aqui, ó, que tem 2.900 pesquisas, 12 mil pesquisas. Quando o seu site for ganhando mais relevância, autoridade, eu acabei tirando aqui, quando o seu site tiver aquele pirâmide lá de triângulo, aquele triângulo de autoridade, relevância e e confiança, aí você vai conseguir ter resultados. Vou colocar aqui autoridade, relevância e confiança, tá? Quando o tempo vai passando, você vai aumentando a sua autoridade automaticamente, tá? Vai aumentando a sua relevância e vai aumentando a sua confiança. Você vai precisar descobrir as palavras certas para você aumentar a sua relevância, você vai precisar receber indicações para aumentar a sua autoridade e você vai precisar que essas indicações sejam de confiança e vai precisar também muito das redes sociais para aumentar a sua confiança. Eu vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? Então eu quero que você entenda esses dois fatores. Primeiro, essa pirâmide aqui, tá? Essa tríade do posicionamento e também isso aqui. Comece a utilizar essas ferramentas aqui e comece a olhar para essas palavras que ninguém olha. Isso aqui é o grande segredo do SEO, tá? Se eu fosse dizer hoje, olha, se alguém me perguntasse hoje, qual o grande segredo para ter resultado com SEO hoje? Eu diria, foque nas palavras menos procuradas, tá certo? E aí, pessoal, você pode dominar o Google só com essas palavras aqui, tá? Então foca nessas palavras aqui e começa a criar uma página para cada uma delas. Por exemplo, algodão doce, festa infantil, aluguel de pipoca e algodão doce. Então vai criando uma página para cada uma dessas palavras, tá certo? E você vai conseguir dominar as buscas do Google. É muito melhor você dominar as buscas do Google para essas palavras que têm poucas visitas do que você ficar brigando para tentar aparecer para uma palavra dessa aqui que provavelmente você não vai conseguir, tá certo? Então essa é a minha dica principal. Foque nisso aqui, nas palavras menos buscadas, tá? E obviamente que tenham a ver com o seu assunto e também esqueça as palavras muito concorridas, as palavras muito buscadas e lembre-se da tríade do posicionamento. Autoridade, relevância e confiança. Nos próximos vídeos, nessa sequência de vídeos, eu vou te mostrar exatamente como é que você consegue aumentar a sua relevância, a sua autoridade e a sua confiança para você conseguir dominar as pesquisas do Google, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, forte abraço.